Boa noite e boas-vindas a todo mundo. Boa noite. Hoje é um dia de festa na casa, é o aniversário da casa. Então hoje a noite vai ser diferente. A gente vai começar chamando a Cleide para recitar uma poesia, um poema de autoria própria. E o nome do poema é A Arte dos Caminhos. Primeiro, de festa, né? Decidimos engajar na doutrina espírita, mas passamos por esse processo de transformação e mudança da nossa visão de mundo, nossa visão de nós mesmos, que é praticamente irreversível, né? Depois que a gente entra, não sai mais. E essa casa é a Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, né? Que trouxe para nós muitos mestres e professores que fizeram esse trabalho nos ajudar de transformar e de fazer com que nós construíssemos o nosso próprio caminho de maneira diferenciada, né? E por isso a gente hoje parabeniza a todos eles. Muito bem. Então nos convidaram para a gente abrir a nossa reunião de hoje. Então vamos falar um pouquinho a arte dos caminhos. Só podemos tecer o nosso próprio caminho, mas cada detalhe se imprime e se tece no momento único de nossos passos. Cada padrão contínuo e descontínuo são marcados no capricho do tempo contado ou na imperfeição do cansaço e da dúvida. Cada contorno e descontornos criados costuram conclusões e projetos em alinhavo. Só podemos tecer o nosso próprio caminho, mas usamos livremente o grande tear da vida que o divino disponibiliza na igualdade do começo e do trabalho de cada um. E aí ele contempla e nos contempla. Ele contempla a beleza das diversidades criativas e ímpares que se misturam no emaranhado dos dias. Nas intrincadas misturas de fios, tecendo incontáveis caminhos. E por mais distintos que pareçam, são legítimos roteiros que se espalham, mas seguem para o mesmo destino. Lá onde as desigualdades se igualam, na importância de cada parte perfeita, da estelar e tapeçaria do universo. Só podemos tecer nosso próprio caminho, mas decoraremos juntos infinitos espaços da eterna e acolhedora morada do Pai. Parabéns a todos os mestres e professores do alto desta casa. A todos que estamos aqui, cuidando juntos com esmero e carinho desta casa, para que muitos possam observar os caminhos seguidos e nos seguir, sabe? Muito obrigada. Obrigada, Cleide. E agora nós vamos chamar o Alexandre do Vale e a Marcela Duarte para cantar a música Ave Maria no Morro pra gente.
Bom, boa noite. Essa música, Ave Maria no Morro, ela é de 1942, de Erivelto Martins. Foi Dalva de Oliveira quem gravou. E mais tarde, Ângela Maria consagrou realmente a música. Barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao alvorecer, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece. Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece. Ave Maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece. Ave Maria. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação de vocês. E agora eu vou falar palestrante Raquel Crispino para falar sobre o tema Caridade da Casa Espírita. Me disse se está direito, Ana. Olá, amigo. Hoje está com muito bom circunstância. Não? Mas vamos lá. Ah, vai ser por aqui? Ah, que bom. Que bom, porque eu já estava nervosa com isso aqui.
Bom, boa noite a todos. Hoje é um dia especial de aniversário da Casa Espírita. O Mauro não está aqui para dizer, como ele sempre, quando ele fala comigo, você estava lá no dia da fundação. E hoje não sou só eu que estava, eu e tia Varina, né? Temos duas. Levanta lá a mão, tia Varina. Eu e tia Varina estávamos lá no dia da fundação. Só que eu era uma criança, tá, gente? Eu era uma criança. Tinha 15 anos. Mas eu me lembro desse dia, eu lembro da minha mãe dizendo, presta atenção, porque o que está acontecendo aqui é alguma coisa muito importante. Eu não consegui avaliar muito, mas hoje eu vejo como era importante. E vou fazer uma retificação, e foi muito para frente. Não vai eu. Vou fazer uma retificação porque eu disse, fazer um pedido de desculpas, porque eu disse que eu ia falar sobre a caridade. Mas a diretora da Casa Espírita, da área de assistência, chegou para mim e falou assim, vamos falar de voluntariado. Voluntariado e caridade está muito perto, né? Então, obedecendo a Érica, e eu achei excelente, eu vou apresentar um trabalho, uma apresentação, umas reflexões sobre o trabalho voluntário na Casa Espírita. É a primeira vez que eu faço esse estudo. Eu fico assim muito desafiada quando eu faço pela primeira vez alguma coisa, porque eu tenho que preparar o PowerPoint, a gente dar o conteúdo. Certamente deve ter um outro errinho de digitação e eu vou melhorar nas apresentações que eu fizer depois. Então peço desculpas já antecipadamente por isso. E agradeço muito à Casa Espírita, ao Deolinda Amorim, pela oportunidade de estar aqui. Eu já falei em outros aniversários, mas sempre é uma data muito especial para nós. Hoje de manhã, nós estávamos no Morro do Pimentel. E essa prece bonita que a gente assistiu aqui, com a Ave Maria no Morro, uma música que eu me lembro quando criança, que meus pais ouviam, Ângela Maria, fala do morro. E a nossa Casa Espírita nasceu no Morro do Pimentel. Foi lá que começou tudo. Isso é muito significativo, porque isso fala das raízes. As raízes, as nossas raízes, têm muito de quem a gente é. Então, é uma casa, é um grupo de estudos espíritas que começou num espaço assistencial espírita. E o que pensar da assistência social espírita? Hoje a gente tem várias reflexões no movimento espírita sobre assistência social espírita, porque houve uma evolução grande. Nosso país é um país hoje que tem uma legislação que protege as pessoas que passam por dificuldades materiais maiores. Então, aquilo que o movimento espírita fazia muitas décadas atrás, a princípio hoje o movimento espírita continua fazendo, mas ele pode modificar o que ele fazia. E hoje há uma reflexão grande sobre o que o movimento espírita e, de forma geral, os movimentos religiosos precisam fazer hoje para promover a justiça social, promover a pessoa humana que passa por dificuldades materiais. Mas isso não vai ser o nosso tema. O nosso tema vai ser o voluntariado. E aí a gente vai aproveitar e falar de uma curiosidade. A nossa Casa Espírita faz aniversário que dia? Pois é, olha lá, olha lá. 28 de agosto é o dia do voluntariado também. Coincidência interessante, né? Coincidência interessante. O Dia Nacional do Voluntariado. E esses foram os temas que a gente vai abordar hoje. Tentei pensar o que seria interessante trazer a partir de algumas reflexões pessoais. Vamos falar da lei do trabalho, o que é o trabalho voluntário, a diferença de desejar alguma coisa e ter vontade de fazer, servir como identidade humana. Lembramos tudo recente que o Ramon fez aqui na casa no sábado à noite, falando do servir, né? Identifica o ser humano. As nossas sombras e o trabalho voluntário, porque nós temos sombras que atrapalham o trabalho voluntário. Forma mais eficiente de servir e o que a gente entende como propósito existencial. Na perspectiva espírita, a gente começa a falar do trabalho. E o trabalho é estudado por Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, no capítulo 3º, em que ele trata da lei do trabalho. Falo isso para quem está vindo à nossa casa hoje e não conhece muito ainda a codificação. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. E cada uma dessas partes depois deu origem aos outros 4 livros mais importantes dos 5 livros que são a base da doutrina espírita.
E esse capítulo que nós vamos estudar, ele está na parte 3ª, que depois dá origem ao Evangelho segundo. É a minha parte preferida, pessoalmente. Eu gosto muito da parte 3ª e gosto da 4ª também. Então vamos lá. Na pergunta 675 do Livro dos Espíritos, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Eu destaquei algumas perguntas, não peguei todas. E os espíritos respondem, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Essa é uma frase importante que a gente vai ouvir nas casas espíritas por aí. Por que o trabalho se impõe ao homem? É necessário trabalhar? O trabalho está entre as leis de Deus. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, sim, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E é interessante que os espíritos falam que trabalho é expiação. Nós nos lembramos do trabalho de pessoas escravizadas, chamado trabalho escravo. Hoje ainda existe esse trabalho escravo, pessoas que trabalham porque devem aos seus patrões, trabalham em jornadas extenuantes, trabalham sem folga, trabalham sem receber os direitos trabalhistas. Existe trabalho escravo no Brasil? Existe. Mas a gente tem uma história de escravização de pessoas na história brasileira, na história do Brasil. O Brasil é o maior país, o país que por mais tempo teve a escravidão. Isso não deixou, não foi, a gente não passa ileso por essa experiência. A experiência é forte, a experiência é grave, a experiência ainda atinge a nossa forma de nos relacionar, porque a gente tem um modo de pensar como se pessoas pudessem ser classificadas em castas. E essas castas, muitas delas se referem à classe social. Pessoas de primeira categoria, pessoas de segunda categoria, pessoas de terceira categoria. Ao ponto de hoje, a academia brasileira estudar um fenômeno chamado necropolítica. Necropolítica é um fenômeno que se estuda na academia em que determinadas pessoas podem morrer e ninguém vai reclamar. Como se essas pessoas fossem menos importantes. Mas por que a gente traz essa informação dos espíritos a Kardec de que o trabalho pode ser expiação? Porque a gente tem na escravidão uma cultura que ainda está no Brasil, aplicada a nós hoje, que trabalho não é uma coisa boa. Trabalho não é bom. O trabalho é próprio das pessoas que são as escravizadas. Isso está na cultura. Ah, mas é claro que é necessário trabalhar. Sem trabalhar a gente não consegue viver. Sem trabalhar a gente não consegue se aposentar. Como é que a gente vai viver depois? Tudo bem, mas o fato é que o trabalho não necessariamente, para o brasileiro, é uma fonte de satisfação, de prazer e de realização. Muitas pessoas ainda vivem, porque estão inseridas nessa cultura, como se o trabalho fosse alguma coisa ruim. Na pergunta 678, Kardec fala nos mundos mais aperfeiçoados. Como é que é essa necessidade do trabalho? E aí, na resposta, a natureza do trabalho é diferente, os espíritos respondem, mas ele tem um trecho que eu destaco aqui em amarelo, que a ociosidade será um suplício para os espíritos superiores, em vez de ser um benefício. Então, olha que interessante, nos mundos superiores, onde os espíritos são mais evoluídos do que aqui na Terra, a ociosidade seria um suplício. E quando a gente tem a obra de André Luiz, a gente ouve as experiências pela mediunidade do Chico Xavier, do André Luiz, ele fala que os espíritos superiores, aqueles que coordenam o nosso lar e todas as outras colônias espirituais, eles mudam de atividade, mas eles não tiram férias, lembram disso? Eles mudam de atividade. Quando se está muito cansado, trocamos essa atividade por uma outra diferente, mas férias não existem porque a ociosidade seria um suplício. É assim para nós, gente? Ainda não conseguimos ser assim, né? Pergunta 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes que lhe assegurem a existência? Nasci rico em berço de ouro, não preciso trabalhar para viver, a minha existência está completamente garantida até o final da existência e das minhas futuras gerações, porque eu nasci numa família com muitos recursos financeiros. Eu estaria, então, livre do trabalho? E os espíritos respondem, do trabalho material, talvez. Olha, que interessante. Então, existe o trabalho material, mas existe o outro. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho.
E aí, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se do suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser justo aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que foi feito. Olha que interessante, o adiantamento que lhe foi feito. É como se a gente ganhasse por empréstimo um adiantamento, e isso nos faz ter um compromisso maior. Então, já aprendemos aqui, espíritos superiores têm a ociosidade como um suplício, enquanto a gente, que é inferior, acha que o trabalho que é o suplício, eles acham que ficar ocioso aqui é. E a gente está falando aqui de um trabalho não material. Existirá um trabalho que não é material. E sim, todos nós devemos ser úteis independentemente de precisar viver daquilo ou não. Pergunta 681. Não fiquem preocupados que não vai ser só pergunta não, é só esse pedacinho inicial. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. Hoje de manhã e durante essa semana, mais de uma vez, eu ouvi companheiros de trabalho profissional ou companheiros lá da Casa Espírita, no Pimentel, falando: estou vivendo um momento em que o trabalho voluntário está diminuído porque eu tenho a obrigação de cuidar dos meus pais idosos. Então, assim, é muito comum isso acontecer. Eu tenho colegas de trabalho que ficam impedidos de fazer o trabalho voluntário profissional, porque profissionalmente a gente pode trabalhar, mas pode fazer coisas voluntárias também na nossa vida profissional, né? Eles ficam impedidos porque estão com obrigações com seus pais. E olha que interessante a resposta que os espíritos dão. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Então, a relação de cuidado é um trabalho, de cuidado mútuo da família, sim. Foi por isso que Deus fez o amor filial e o amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência acontece na vossa sociedade atual. Nós estamos vivendo atualmente um drama grave social, que é um número grande de pessoas idosas sem ter quem cuide delas. Isso acaba e vai... A gente vai viver isso mais grave, o desafio social ainda vai ser mais grave, porque a nossa sociedade, a população está envelhecendo, né? E na medida que está envelhecendo, a gente tem toda uma questão do cuidado. Mas quem é que cuida dos idosos no Brasil? São as mulheres. E qual é o nome que se dá a isso? Economia do cuidado. Foi até tema da redação recente, da redação do Enem dos jovens brasileiros. O que é a economia do cuidado? É o nome que tem se dado, eu particularmente não gosto muito dessa monetarização da vida. Mas o fato é que a economia do cuidado é o nome que se dá ao valor econômico desse serviço de cuidado que as mulheres brasileiras fazem às famílias. Desde o cuidado dos bebês, os idosos, as pessoas doentes, e as mulheres é que o cuidam. E no Brasil, isso não é mensurado, isso não tem valor econômico a princípio. Mas internacionalmente, é esse cuidado nos serviços domésticos, que no sistema da cultura patriarcal brasileira acaba recaindo mais sobre as mulheres do que sobre os homens, tem sim um nome que é a economia do cuidado, e a gente tem começado a refletir quais são as consequências sociais dessa situação. Porque se elas cuidam de toda a família, depois quem vai cuidar delas? Elas não têm INSS, vai receber aposentadoria, não vai? Uma mulher que ficou 40 anos, 50 anos vivendo com um homem se aposenta e ela trabalhou cuidando da família, dele, de todos. Aí entra com a ação de alimentos, ela tem direito a alimentos ou não tem? Mas ele ganha uma pensão pequena, como é que vai pagar para ela? E toda essa discussão social a gente tem ainda. E aí, no final desse capítulo, que não é um capítulo grande, a lei de trabalho da terceira parte do livro dos Espíritos, tem um comentário de Kardec que é muito famoso. Olha que interessante, famoso, porque ele fala de um assunto muito, muito rico e é estudado em muitos estudos espíritas. Existem expositores espíritas que pegam só esse comentário para fazer uma palestra, porque ele dá uma palestra para fazer. E aí, ele fala sobre a educação. Eu vou ler só esse pedacinho e o outro slide. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Ele vem falando antes dos economistas, como é que as pessoas vão trabalhar e vão repousar, a fome, a miséria, como é que isso pode ser equilibrado no mundo do trabalho. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Olha o conceito que o próprio comentário do codificador faz no livro dos Espíritos para nós. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E aí, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados à torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, terão eles de espantar as consequências desastrosas aí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada da educação, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. O penhor da segurança. E a gente continua achando, como humanidade, que deve armar todo mundo, aumentar a polícia, aumentar os exércitos, como se isso fosse uma forma de nós garantirmos a segurança. Então, vamos aí à fala do nosso próprio codificador. E o que é trabalho voluntário, gente? Trago dois conceitos técnicos para vocês. Uma da Organização das Nações Unidas, que diz o seguinte: o ato de dedicar tempo para promover o bem comum sem remuneração financeira. Isso é o trabalho voluntário. Abrange atividades desde o auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade até o envolvimento em projetos ambientais e culturais. Isso é o conceito que a Organização das Nações Unidas. Observem que não se fala pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje faz-se uma crítica à expressão pessoas vulneráveis. A gente costuma usar pessoas vulnerabilizadas. Da mesma forma que a gente critica a expressão escravos, a gente fala pessoas escravizadas. Por que a gente toma esse cuidado no vernáculo? Para a gente dizer que aquele estado não é um estado natural do ser humano. A pessoa vulnerável, esse estado não é natural. Existe um sistema que vulnerabiliza as pessoas. E é importante que na hora que a gente fala, a gente consegue denunciar a existência de um sistema. Quem participa desse sistema? Nós. Nós estamos dentro desse sistema. Uma das nossas funções, como cidadãos, é ter consciência do que está acontecendo para saber até que ponto a gente pode influenciar. Mas temos um outro conceito que está na lei brasileira, uma lei de 98, foi quando o Brasil começou a entender que sim, o trabalho voluntário poderia ser bom para o nosso país. É importante poder entender que nem tudo se faz por dinheiro. E muita gente trabalha sem ser por dinheiro e gosta de trabalhar sem a remuneração financeira. Não sei se vocês lembram daquela campanha, 98, foi naquela época, quando o amigo da escola, as pessoas precisavam que as escolas fossem adotadas pelas próprias comunidades. A gente hoje de manhã estava conversando sobre essa relação de pertencimento, A Petúlia falou de manhã lá no Pimentel, a relação de pertencimento entre o aluno e a escola. Porque quando a escola, o aluno e a escola têm um vínculo de pertencimento, e quando a escola ela pertence à comunidade, a comunidade preserva a escola. E era importante que, se a escola precisasse de pintar o muro, se a escola precisasse de uma reforma elétrica, se a escola precisasse de uma oficina de futebol, que a escola pudesse receber pessoas da comunidade que pudessem ajudar a escola. Mas como é que a gente vai deixar uma pessoa entrar numa escola pública para prestar um serviço? Teve de vir a lei do voluntariado para poder ajudar a criar essa nova cultura no Brasil. Mas ela já tem muito tempo, olha lá quanto tempo ela tem, Ela tem quase 30 anos e a gente ainda não conseguiu mudar a cultura brasileira, que já existe em outros países. Vocês que estão aqui, muitos devem conhecer a cultura do voluntariado em outros países. As pessoas são voluntárias, prestam serviço, um monte de coisa. Há um tempo atrás eu soube de uma organização não governamental na Europa que ajuda os idosos, muito idosos, sem família, a cuidar das suas casas. Então, um grupo de jovens que visita as casas dos idosos, numa organização não governamental de lá, para ajudar os idosos a cuidar da própria casa. E a partir do momento que se é muito idoso e não tem filho, não tem apoio da família, é difícil cuidar da própria casa. E olha que interessante, Dar aos jovens a oportunidade de conviver com os idosos e os idosos a oportunidade de conviver com os jovens.
Isso tudo sem remuneração. Isso é tão útil para os jovens, né? O que diz a nossa lei? Artigo 1º. Considera-se serviço voluntário, para os fins dessa lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Isso é o trabalho voluntário. Quero ajudar o Pimentel, ou quero ajudar o trabalho assistencial aqui na Casa Espírita, nesse espaço, que acontece às segundas-feiras. Como é que eu faço? Coordenação da casa imediatamente. Você pode vir, eu vou ajudar. No primeiro dia, você vai chegar, você vai ver um papel, você vai assinar um papel, preencher. É o papel do termo de voluntariado. Para quê? Para que a gente declare a nossa contribuição naquele espaço. Isso é muito importante. Eu me lembro que eu acho que o primeiro termo de voluntariado aqui da casa, eu ajudei a elaborar na época, quando a gente começou a tomar mais cuidado com as prestações de serviço que as pessoas prestavam aqui. Mas muita gente se pergunta, qual é a real motivação por trás do voluntariado? Eu trabalho voluntariamente no meu trabalho profissional. Eu faço coisas no meu trabalho profissional, extras, para as quais eu não sou remunerada. E já mais de uma vez senti olhares estranhos. O que a Raquel quer, né? Ela quer alguma coisa. Eu me lembro que no início, hoje eu acho que todo mundo já percebeu que eu não quero nada demais, só a remuneração que é a melhor delas, né? Que é a remuneração que não é monetária, material. Mas eu me lembro dessa desconfiança, porque é uma dúvida. O que será que essa pessoa quer? Quer ser político? Né? Quer se candidatar? O que a pessoa quer? Tem sempre... Por quê? Porque a gente tende a desconfiar desse trabalho não voluntário. Não é verdade, gente? Vamos olhar para nós mesmos. Não. Será que a pessoa não quer nada mesmo? O que ela quer? Né? E aí muitos se perguntam, então, quais são os motivos variados que a gente encontra do trabalho voluntário? O desejo de ajudar a comunidade, a busca por desenvolvimento pessoal e de novas habilidades, a necessidade de pertencimento e conexão social. Quantas pessoas se aposentam e depois da aposentadoria se sentem sem coisas para fazer e gostariam de se relacionar socialmente? Nada como ter amigos no trabalho voluntário, interesse em promover mudanças sociais ou ambientais e valorização num sentido de propósito e de felicidade. E aí a gente fala desse desejo e dessa vontade. Eu encontrei na filosofia uma distinção que eu achei muito curiosa para a nossa reflexão de hoje, que fala da origem etimológica da palavra desejo e da origem etimológica da palavra vontade, voluntário, né? O que é feito pela vontade. O desejo, desiderare, fixar atentamente as estrelas. Olha que bonito. Eu desejo, né? O desejar, na origem etimológica, seria essa a expressão. Mas ele seria mais inerte e mais pessoal. O desejo está num lugar mais da intimidade. Seria uma declaração de intenções, talvez. Eu desejo fazer isso. E aí tem uma historinha engraçada. 3 sapos estão sobre uma pedra na beira de um lago. 2 sapos têm o desejo de cair na água. Quantos sapos ficaram na pedra? 3. Por quê? Porque desejar só não é cair dentro da água. Não é isso? Então, assim, o desejo ele é alguma coisa que acontece no espaço da subjetividade. Ele não acontece no espaço do fazer realmente. Mas a vontade não é assim. Do latim, voluntas, prazer, vontade, desejo, está aqui incluído, ânimo. Volare vem de querer, volere vem de querer. Não pode ser passiva. Essa vontade nunca é passiva. Ela tem um caráter mais universalista. Geralmente a vontade tem a ver com alguma coisa que interessa a mais pessoas, enquanto o desejo estaria numa acepção um pouco mais individualizada. A gente tem 3 recursos que nós usamos quando a gente quer se movimentar para trabalhar e para fazer alguma coisa de bom pelo outro. A primeira é a inteligência. Ela une no plano das ideias as pessoas. É o discernimento, encontrar o lugar certo para todas as coisas. A gente precisa da inteligência para diferenciar. Ela diferencia. O amor também é utilizado por nós, porque ele une no coração sentimentos nobres, fraternidade, o amor à sabedoria. E o amor relaciona as pessoas. Mas a gente tem a vontade, essa que a gente está falando, se une na ação, querer servir no voluntariado.
porque ele é que movimenta. Então não adianta diferenciar de si, não adianta só se relacionar. A gente precisa também se movimentar. É preciso ter esse outro ingrediente além do amor para a gente poder seguir. O homem comum vê nas coisas aquilo que ele pode interessar a ele. É comum a gente avaliar, fulano está fazendo voluntariado, quer seguir carreira política, fulano está fazendo voluntariado, quer uma promoção no trabalho, fulano está fazendo voluntariado para colocar no currículo, porque ele precisa se colocar profissionalmente, isso fica bonito no currículo, né? Já ouviram falar que voluntário fica bonito no currículo? Então, e aí a gente imagina qual a diferença do homem comum para o sábio. O sábio, ele vê as coisas iluminadas com outra ideia, que é a ideia do bem. Ele já não fala para o interesse material. O homem comum, sim. Talvez a gente faça as coisas pensando, vou ser voluntária porque vai ficar bom para o meu corpo. Vou ser voluntária porque vou me promover. Vou ser voluntária porque, eu costumo dizer para os meus amigos, eu trabalho num trabalho voluntário há 19 anos no meu trabalho profissional, e eu não sabia que eu teria uma coisa muito legal, que hoje eu divulgo para todo mundo, que é fazer bons amigos. Porque no caminho do trabalho voluntário, a gente faz amigos muito legais, né? Então, quem trabalha com direitos humanos, eu trabalho com direitos humanos, a gente faz muita gente legal e é bom fazer amigos na casa espírita, que tenham a mesma identidade, o mesmo ponto de vista religioso. Mas é muito legal fazer amigos que são, alguns que não acreditam no Deus que lhes apresentaram, né? Porque o ateu é um ateu que não acredita naquele Deus que foi apresentado a ele. Dificilmente, com uma conversa maior, a gente acaba entendendo que esse ateu é um decepcionado, no fundo. Mas eu conheço pessoas de outras religiões, eu conheço pessoas de religião nenhuma, e é muito interessante a gente poder trabalhar na área de direitos humanos. E a gente pensa no sábio. O sábio é aquele que não somos nós, não estamos nesse patamar, né? Que é um espírito mais evoluído, que vê graça e vê interesse naquilo que a gente não vê na princípio. E aí, lembrando, quando a gente viu esse raciocínio filosófico, a gente lembrou dos 3 tipos de amor, que não sei se vocês conhecem. Existe um livro muito legal, que eu gosto muito, um filósofo contemporâneo, que se chama André Comte. Não sei se vocês já ouviram falar desse filósofo. Ele é um filósofo que escreveu um livro que tornou um grande best-seller, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele começa pela polidez. A virtude de ser polido, educado socialmente, é a mais fácil. Às vezes, uma pessoa que tem sentimentos ruins pode ser polido, educado socialmente. Mas ele começa com a polidez, no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele termina com o amor. Porque ele dizia que o amor era a virtude mais difícil de todas. E aí eu acho que ele ficou um pouco frustrado e ele faz um outro livro só sobre o amor. E nesse livrinho sobre o amor, que é esse livrinho do André Comte, ele desenvolve esses 3 roteiros, esses 3 tipos de amor. O eros é um amor da atração e é interessado. E o amor da atratividade, ele é um amor que exige uma atração no sentido contrário. Então, não funciona se não houver uma reciprocidade. O filia é o amor, que é o amor da alegria dos amigos, né? Amar pela alegria de estar junto, quando nós estamos juntos hoje aqui, no dia de festa da Casa Espírita. É bom encontrar os amigos, é bom abraçar os amigos, esse é o amor da alegria. E o ágape é o amor pelo bem do outro. E é só para as grandes almas, né? É só para as grandes almas. A gente geralmente fica aqui, porque não é para todo mundo, né? Você amar o outro não por você, mas pelo outro, pelo bem do outro. É pelo bem do outro. No livro, o Conde Sponville, ele fala do amor conjugal. Ele diz que sim, é possível amor ágape no amor conjugal. Quando você, apesar de saber as fragilidades do seu parceiro de vida amoroso, você não se utiliza dessa ciência das fragilidades contra ele. Você é capaz de amá-lo sem fazer uso daquelas coisas que você sabe que ele é mais frágil. Isso é interessante, isso é a interpretação do filósofo em torno do amor. E a gente pensa que justamente nesse tema que a gente escolheu hoje, o voluntariado, talvez a gente esteja nesse desafio, que é conseguir, apesar de sermos interessados, termos sempre um interesse subliminar que nos leva ainda na nossa faixa evolutiva a fazermos as coisas, será que a gente vai conseguir
fazer um trabalho sem querer o retorno? E aí a gente, continuando aí na filosofia, qualquer ser tem uma identidade a partir do que deixa no mundo. As plantas fazem a fotossíntese, os animais a reprodução das espécies, e os humanos? O que identifica os humanos? O que nos identifica, nos faz diferente dos animais? É justamente o bem que podemos fazer ao mundo. O voluntariado seria essa realização. E a gente lembra dessa pergunta do Livro dos Espíritos, que é uma das respostas que eu mais gosto, e mais me deixa encucada, porque ela traz aqui um detalhe que não tem nem a ver com o nosso tema de hoje, mas eu vou falar para vocês por que eu fico encucada. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente não fica no plano espiritual? Por que a gente tem que reencarnar num corpo físico? A gente sabe que o corpo físico é necessário, porque o corpo nos permite misturar pessoas de afinidades diferentes. E essa mistura de pessoas de afinidades diferentes faz com que a gente consiga conviver, e essa convivência nos faz crescer. Mas o que os espíritos falam para Kardec? Eles falam um monte de coisas que daria para fazer uma palestra só para essa resposta. Deus lhes impõe, nem sempre a gente quer voltar, quer ficar no plano espiritual, impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, olha a minha questão, todas as vicissitudes da existência corporal. O que será que os espíritos quiseram dizer com todas as vicissitudes da existência corporal? Então, a gente fica pensando nas questões do nosso corpo, né? O corpo que já não funciona a partir de determinada idade, a paciência que a gente tem que ter com o nosso próprio corpo, o amor e a gratidão por ter um corpo que nos deu essa possibilidade de existência física. São as vicissitudes, né? Vicissitudes de nascer dependendo de pais que às vezes não são espíritos com quem a gente tem afinidade e às vezes em circunstâncias difíceis na primeira infância. A vicissitude de crescer e ter filhos, né? Num exercício de altruísmo imenso, porque se tem aí uma experiência que nos permite pensar mais no outro, chegar mais perto do amor ágape, é justamente a paternidade. Mas vamos seguir agora para a parte que nos interessa. Visa ainda outro fim à encarnação. Olha o que os espíritos dizem em Kardec. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, a cada um de nós cabe uma parte na obra da criação. Cada um de nós tem uma tarefa a fazer para a humanidade. Viver só para si, cuidar da própria família, ou dá para fazer alguma coisa a mais em algum momento da vida. Para executá-la é que a cada mundo toma o espírito instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto de vista das ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A gente ajuda a obra geral e a gente se adianta. O trabalho voluntário não está aí, gente? Está a base do trabalho voluntário? Vamos seguir. Mas a gente tem sombras, sim, sombras. O que atrapalha o nosso trabalho voluntário? Estou eu trabalhando voluntariamente. Por quê? Por que a gente desconfia das pessoas? Porque nós mesmos temos uma dificuldade de olhar o mundo com um olhar um pouco mais generoso. Espíritos perguntam a Kardec pergunta aos espíritos, pergunta 915. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Espíritos respondem, há muito mais homens assim do que sondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Não é bonito isso? Os bons, eles são discretos. Não é que o mal seja maior que o bem, é que o mal que os maus fazem é muito grande. Mas não seja em termos numéricos. Kardec, mais de uma vez na codificação, ele falava o seguinte, olhe em torno, quando você estiver bem pessimista no mundo, e anota todas as pessoas que você conhece. E tenta dizer se essas pessoas não são pessoas boas e de bons sentimentos. Você vai concluir que a maioria das pessoas que você conhece tem bons sentimentos. Então, isso que você vê na televisão é só uma ilusão do que possa acontecer. O que é realmente nosso, então, como essas pessoas aqui, que não divulgam o que fazem de caridade, o que é realmente nosso, o valor, não pode ser retirado de nós. Tudo que é do plano material é volátil. O que é nosso de verdade fica conosco.
O trabalho voluntário é o trabalho... Porque o trabalho que é remunerado com dinheiro, o dinheiro acaba. O voluntário, você fica com aquilo para sempre. Estávamos hoje pensando aqui, eu e Helena, de 20, 30 anos atrás, né, Helena, no Pimentel. A gente lembra lá de 20, 30 anos atrás no Pimentel. Que experiência riquíssima. Eu estava vendo as jovens falando aqui em público no início da reunião e pensando como foi útil para mim, na minha vida profissional, ter começado a fazer palestras nas casas espíritas com 17 anos. Ter começado a fazer estudos na Mocidade Espírita garota. Quando eu cheguei na Mocidade, meus colegas não pegavam no microfone para defender um trabalho em grupo, não conseguiam. Eu ia lá fazer com tranquilidade. Por quê? Na casa espírita, os seus erros são bem atendidos. Todo mundo dá tempo de você se acostumar. O melhor exercício profissional, ouviu, meninas? Podem pegar o microfone e falar na casa espírita. Porque aqui, todas as nossas dificuldades serão bem acolhidas no espaço religioso. Mas haverá outros espaços que você não vai ser bem acolhido. Trabalho voluntário tem uma remuneração maravilhosa. Para mim, entre as muitas que eu tive, foi a capacitação profissional a que eu pude perceber. Além disso, trabalhar e nascer num berço de ouro, numa família rica, e ter a oportunidade de ir para o Morro do Pimentel quando eu tinha 11 anos de idade, e olhar crianças que ao final, quando tomavam a sopa, pegavam um pedacinho de carne que vinha com a sopa, separavam no cantinho do prato, botavam dentro do pãozinho para comer no final, porque aquela carne era a coisa mais rara que existia. E eu olhava aquela cena, mas por quê? No início eu era criança. No início, por que eles separam a carne no final e põem dentro do pão e saem comendo aquilo como se fosse um troféu? Porque não havia carne. E eu cheio de carne na minha mesa. Quer dizer, que experiência fantástica. Que bom que eu fui fazer o trabalho voluntário. Porque quando eu fui para a faculdade, quando eu fui trabalhar profissionalmente, isso tudo estava muito claro para mim. E minha mãe sempre disse, filha, você nasceu muito rica, você tem muitas facilidades, mas você tem que saber que você nasceu num país miserável. Eu tenho que levar você para esses lugares, ou então você pode crescer sendo uma pessoa sem consciência social da miséria que é o nosso país. Então, o trabalho voluntário é um trabalho verdadeiramente remunerado. Concordam comigo? Nossas sombras no voluntariado. Quais são as sombras que a gente tem? Será que a gente faz porque a gente está devendo? Não tem interesse legítimo no bem do outro, mas para zerar a conta do meu Credit Karma, achei tão engraçado isso. Eu botei porque achei engraçado. Penso na minha própria necessidade de estar kit. E se existir o inferno? Vai que existe o inferno. É melhor, porque eu fiz tanta coisa errada, é melhor eu ir fazer o trabalho voluntário. Existe, então, gente que vai fazer trabalho voluntário para pagar a dívida? Tá. Então, assim, há uma necessária reflexão para desenvolver essa consciência. Eu me encaixei nessas sombras que eu vou colocar aqui, tá, gente? Então, eu não sei, mas aí cada um olha para si. A recompensa... Já tá bom, né? Mas os espíritos dizem isso. Mesmo que ele faça pelo motivo errado, pelo menos está fazendo isso. Já é um exercício de educação dos sentimentos, né? A recompensa já está na realização. Sentimos a satisfação no ato de sermos justos. Porque muitas vezes a gente fala, é muito bom dar alguma coisa. Eu estou dando uma cesta básica, eu estou dando uma sopa na casa espírita, no trabalho assistencial da casa espírita. Então, eu me sinto muito potente, né? Olha como é que eu sou bom, né? Olha como é que eu sou importante. E olha como aquela pessoa não teve a competência que eu tenho. Porque tem isso também, né? Olhar para a pessoa que não tem recursos e culpabilizá-la por aquela questão. Com uma incompreensão de que nós vivemos um momento estruturalmente muito grave. Então não dá para sair da pobreza. Ah, mas se ela pudesse, trabalhava e ela sairia da pobreza. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Não é simples sair daquele lugar, até porque a pessoa tem uma perspectiva da vida e um ponto de vista diferente da gente, que a gente nasceu onde a gente nasceu, teve os pais que a gente teve, os recursos educacionais que nós tivemos. Então, é por dívida? Vamos pensar. Segunda sombra, sacrifiquei tanta coisa por isso. Esse trabalho voluntário tem muito sacrifício da minha parte, muita dedicação durante muitos anos. Né? Sacrifício, ofício sagrado. Podemos viver, é um ofício sagrado, mas me sacrifiquei, né? Podemos viver uma espécie de nostalgia. A reflexão é, o que foi sacrificado é mais importante do que o benefício do trabalho realizado? Eu começo a trabalhar porque me sacrifiquei? Em determinado momento, se eu não for reconhecido pelo meu sacrifício, eu vou cobrar de alguém?
Eu preciso do olhar dessa outra pessoa dizendo que eu estou ali, olha que bom, olha como é que eu sou bom fazendo aquilo. Não cabe arrependimento do homem quando ele é fraterno. Ele é humano, planta mesmo que não. É isso? Então, a gente não pode impor aos outros eventual sacrifício. Terceira sombra nossa, culpa por ter recebido tanto. A lei de Deus foi generosa comigo e eu me sinto no dever de retribuir o que eu recebi. Esse deve ser o meu melhor motivo. A reflexão, a gente lembra do evangelho e da parábola dos talentos. Né? O patrão deu um talento, ele foi lá e enterrou, o outro multiplicou o talento. É só uma reflexão, e confesso a todos, era a confissão pública aqui, de que eu me encaixo nessa situação. Porque, assim, sempre vivi com uma educação espírita desde criança e com essa fala, filha, você nasceu muito, recebeu muito. Eu olho para a minha vida e acho que realmente recebi muito. É um corpo físico perfeito, condição de estudar, nunca tive dificuldade de comprar um livro. Passei todas as provas que eu fiz. Tenho uma profissão que eu adoro. Tenho uma casa espírita que eu vi nascer e com quem eu me afinizo, né? Porque a gente sempre volta para cá como se voltasse para casa, né? Por mais que a gente ande por aí, a gente volta para cá, voltando para casa. Tenho filhas maravilhosas, uma família, irmãos maravilhosos. Sim, vou enterrar e passear, e comprar carro, ir para um restaurante caro, ir para a Europa, e é isso que eu vou fazer na minha vida? Calma lá, né, Raquel? Culpa. Mas eu não queria fazer por esse peso, né? Eu me reflito, essa é a minha causa, essa é a minha sombra. Talvez eu tenha as outras também, mas essa é uma delas. Eu gostaria de não ter esse peso. Eu gostaria de conseguir fazer pelo simples prazer de fazer. Né? Mas eu ainda me sinto devedora da lei de Deus porque recebi muito. Será que esse é um motivo real que deveria me fazer um trabalho voluntário? E o poder, gente? Pode ser por poder? O espaço voluntário pode ser exercício de poder? Eu posso, na minha profissão, não ter exercido poder. E aí, no espaço voluntário, eu exerço aquele poder. O ditado popular, o poder corrompe. Isso acontece? Quer descobrir um tirano, você dá um bastão para ele que ele vira um tirano, né? Às vezes, uma pessoa que foi diminuída em outras situações acaba, nesses trabalhos, exercendo esse poder. Uma frase de Machado de Assis que eu achei engraçada. A ocasião faz o ladrão. Não, não é real. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasceu feito. Porque, na realidade, está dentro da essência da alma. O que não significa que esse ladrão seja destinado a roubar. Como diz bem claro, ele é um espírito cheio de vícios. Renasce numa família de ladrões. Ele está a fatalidade para cometer o mal? Não. Ele nasce na família de ladrões, ainda assim, ele, pelo livre-arbítrio, pode resistir àquele vício. Tornar uma pessoa honesta. O poder é para o outro e não é para o poder. Esse é um problema que nós temos no Brasil. No Brasil, a palavra poder é uma palavra mal compreendida por todos nós e pelos poderosos. Vou dar um exemplo. Poder familiar. Antigamente se chamava pátrio poder. É o poder que os pais têm sobre os filhos. Em outros países, esse poder é chamado de autoridade parental ou responsabilidade parental, o que eu acho muito mais adequado, mais fácil de explicar. Autoridade parental ou responsabilidade parental. Aqui, deixou de ser pátrio poder, que era um negócio muito patriarcal, e passou a se chamar poder familiar. Mas, ainda assim, os pais acham que os filhos existem para eles e que eles têm um poder soberano sobre os filhos. E a gente tem no Brasil um problema imenso de violência contra crianças e adolescentes. Muita violência contra crianças e adolescentes. E é um dos problemas hoje mais graves que nós temos. Então, socialmente falando. Porque não se compreende que o poder familiar não é para o pai, é para a proteção do filho. Ele tem que ser exercido o tempo todo no interesse da criança e do adolescente. Nunca no interesse do próprio pai. Mas isso não é entendido porque nós somos um país ainda colonial, temos essa colonialidade, como nós viemos daquele modelo poder colonial, a gente entende que o poderoso, poxa, ele é sortudo, tem muito poder, então ele vai exercer o poder em nome dele próprio. Então, isso é uma questão para nós, né? Desenvolver o poder humano para pensar no todo, nos outros. Poder fazer, poder construir, poder ensinar, poder servir e ser humano. Se a gente disser que o ser humano, a identidade dele é o servir. Qual é
a forma mais eficiente do trabalho voluntário? Rodrigo me ensinou ontem, eu não sei se eu vou conseguir repetir, senão eu vou pedir até para ele repetir. Ele é administrador. E na administração tem um autor, como é que é o nome? Peter Drucker, que fala que a gente tem o primeiro setor e o terceiro setor, é isso? E o primeiro setor sabe ganhar dinheiro e é organizado, mas vai para o trabalho zangado de manhã. Droga, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Vai zangado. O terceiro setor acorda de manhã cedo e vai para o trabalho voluntário feliz da vida. Feliz da vida, tem motivação. O primeiro setor tinha de aprender com o terceiro. Mas o terceiro tinha de aprender com o primeiro, porque o primeiro é eficiente, porque ele tem que ganhar dinheiro, não pode errar na mão, né? E o voluntário faz tudo mais ou menos, não precisa ser eficiente. Então, é isso? Falei certo, Ricardo? Assim, na medida da minha laicidade aqui na tua área, primeiro e o terceiro setor, um tem que aprender com o outro, para sermos eficientes no trabalho voluntário. E aí, o desenvolvimento da cultura. Eu gostei muito estudando para a palestra de hoje, desse conceito de cultura. A cultura cria uma predisposição cultural para os seres humanos desde crianças. Quando a gente renasce numa cultura, é como se a gente tivesse ali, recebesse aquelas mensagens e tivesse uma predisposição de fazer determinadas coisas. Será que a gente vai conseguir construir no Brasil uma cultura de voluntariado? Para que a gente possa, todo mundo, fazer o máximo possível, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A gente não tem essa cultura ainda, mas alguns países já têm essa cultura. A gente tem a cultura racista, a gente tem a cultura patriarcal, a gente tem a cultura de coisas, a gente repete coisas, né? Violência, da comunicação violenta. A gente nem percebe que a gente faz uma comunicação violenta, né? Muita gente estuda hoje a comunicação não violenta, porque ela não é o nosso natural. A gente recebe essa cultura comunicação violenta. E aí a gente tem uma história da goteira. Havia num determinado local de passagem uma goteira. A goteira caía, e aí os alienados passavam e falaram assim: ai, que droga essa goteira. Passavam, faziam lama, andavam para lá e para cá, mas isso alguém tem que consertar, o dono não consertou, isso é do Estado, que coisa chata. Iam para lá e vinham para cá e a goteira caindo. Aí vinham os bem-intencionados, iam lá e falaram assim: poxa, temos que resolver esse problema da goteira. Coloca um balde embaixo, seca tudo para não fazer lama na goteira. Ok, aí o tempo passou, goteira caindo. Fazia nova lama. Aí vinha de novo os bem-intencionados, secava, botava o balde, tentava segurar a goteira. Aí vem o voluntariado nesse sentido. Vai adiantar a gente ficar secando o chão o tempo todo. Onde é que está? Olha para cima. Olha para cima. Ah, mas quem é o prédio? Não importa quem é o prédio. Vamos lá saber com o dono do prédio, a gente vai ajudar a resolver. Porque essa goteira não pode ficar caindo aqui. Então são posturas diferentes, mas a gente vê um voluntariado consciente agindo para cadê? Olha para cima. Aí quando a gente está no Morro do Pimentel, o que está acontecendo para que as famílias valorizem tanto a escola, mas a criança não gostar de ir para a escola? Semana que vem a gente vai fazer de manhã, no dia 6, a primeira reunião, na realidade a segunda reunião, mas a primeira da reunião dos pais das crianças atendidas no Morro do Pimentel. E nessa reunião, qual foi a sugestão do nosso amigo Edivaldo, que veio fazer o treinamento conosco, falar sobre a escola. Porque os pais valorizam a escola, mas as crianças não vão para a escola. Então a gente tem ali uma questão com a escola que a gente tem que trabalhar melhor, né? A miséria e a fome, na realidade, são a falta da fraternidade. Se a gente entender que essa fraternidade é a causa, a falta da fraternidade é a causa da goteira, a gente vai tentar entender o que falta fraternidade, como ensinar a fraternidade. Hoje também de manhã, na nossa reflexão lá na equipe de estudo, a equipe do Pimentel, que a Líria coordenou o trabalho da equipe lá, que trabalha lá, a gente conversou sobre essa questão de como é importante a amorosidade, né? Porque quando a gente não consegue ensinar o conteúdo, porque as crianças às vezes rejeitam aquele conteúdo, a gente consegue fazer pelo amor, pelo afeto. O afeto chega em qualquer lugar. Quem falou foi a Jo, né? Foi a Jo que falou. Que o afeto chega, né? É uma linguagem que chega se a gente conseguir... Opa! Chegou ali também. Qual
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, então, como entendida por Jesus? Benevolência para... Como é que é BIP? Amor, BIP, né? Famosa BIP, que é o sistema mnemônico para todo mundo decorar. Resposta que os espíritos dão a Kardec. Pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos olhar o primeiro? O que é ser benevolente? Benevolente. Volare, a gente já viu, é querer. Ser benevolente é querer bem. Ser beneficente é fazer o bem. Beneficente, vocês concluem comigo que é menos do que benevolente? Porque se você é benevolente e você quer bem, o fazer o bem é uma consequência natural. Concordam? Se é só beneficente, eu quero ser voluntário numa instituição beneficente. Ok, você vai lá e faz o bem. Mas será que você consegue passar dessa fase para querer o bem e por causa do que você sente, você externar aquilo na sua conduta da forma de fazer, quer dizer, fazer o bem a partir do querer? Pergunta 888. O que se deve pensar da esmola? Eu gostei. Não, essa não é a resposta toda, tá, gente? Essa resposta é linda, imensa. Estudem depois para quem nunca viu. A verdadeira caridade é sempre bondosa, é benévola. Vê que os espíritos não usam beneficente, né? Está tanto no ato como na maneira porque é praticada. A amorosidade como fórmula para resolver os desafios dos trabalhos assistenciais espíritas e do trabalho voluntário. Duplo valor tem um serviço prestado. Olha que bonito. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. E essa altivez humilha, e essa humilhação dá raiva e afasta a pessoa que está recebendo do nosso coração. Na medida que afasta do nosso coração, a gente perde a oportunidade de a gente crescer naquela relação. Porque nessa existência física, a gente não tem mérito de um ter nascido na nossa família com as nossas circunstâncias. Nasceu naquelas circunstâncias, qual é o mérito? Nasceu porque tem compromissos, provavelmente, coisas a fazer, um espírito que precisa passar por aquela experiência para fazer outras coisas. Mas a gente não tem o direito de fazer sem delicadeza. Eu acho interessante a expressão que os espíritos... Vou falar mais 3 slides de alguma coisa que a gente já falou aqui numa palestra no ano passado. E de vez em quando eu volto a essa temática. Existe um autor que eu gosto muito, que fala do futuro, que é o Viktor Frankl. Não vou me deter na história dele. Quem não conhece, procura lá no Google. Um psiquiatra no campo de concentração, foi para Auschwitz. Em Auschwitz, ele escreveu o livro e começou a trabalhar com uma corrente da psicoterapia que se chama logoterapia. Porque ele sempre foi muito inculcado com as pessoas que tentavam a autodestruição, né? Que faziam o autoextermínio. E aí ele criou essa expressão, as 2 expressões, sentido existencial e vazio existencial. Esse sentido existencial é você saber qual é o teu propósito. E o vazio existencial é isso, é a lacuna, quando falta o sentido, o significado, a razão de ser. Se manifesta com o estado de tédio. Esse estado de tédio, ele acaba se manifestando no conformismo, no totalitarismo, são 2 expressões que a Joana de Ângeles usa para dizer o que acontece com o homem que vive o vazio existencial. Ou ele entra no conformismo, deseja fazer o que os outros fazem, ou no totalitarismo faz o que as outras pessoas querem que ele faça. Assume modismo e se despersonaliza. O Viktor Frankl fala que isso acontece nos domingos. Já me aconteceu. Quando você chega no domingo e fica... O que eu vou fazer desse domingo? Quando se aposenta, acontece. Primeiro mês, tudo ok, estou de férias. Segundo mês, estou de férias. Terceiro mês, estou arrependido de ter me aposentado. Aí volta para a repartição pública ou volta para a empresa e fica ali. Porque não consegue achar o que fazer. Falta esse sentido. Falta motivação. E aí esse vazio existencial, segundo a Joana de Ângeles, tem uma decisão clara, o homem torna-se instrumento dos outros, agindo conforme os demais pessoas, em atitude conformista, não reagindo aos impositivos do meio,
perdendo-se sem motivação ou se deixando conduzir pelos interesses do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe comportamentos agressivos, anulando seu interesse e alterando o seu campo de ação. E ele coloca 2 máscaras. Não falamos do poder no trabalho voluntário? Uma das máscaras do vazio existencial é a vontade pelo poder e outra é a vontade pelo prazer. São 2 máscaras que o Viktor Frankl fala que a gente coloca para esconder da gente mesmo a falta do sentido existencial. Com o tempo disponível e a falta de objetivo, a única saída emocional é... Qual é uma das maiores epidemias de saúde mental que nós temos hoje no mundo? Como encontrar sentido? Aí vamos perguntar, por que eu estou falando de sentido existencial no final de uma palestra sobre voluntariado? Porque o Frankl fala, criando um trabalho ou realizando um feito notável, experimentando valor ou estabelecendo um relacionamento pessoal, ou pela dor, que são as 3 formas de conseguir. Então, o trabalho assistencial pode ser, sim, uma opção para a gente preencher o nosso tempo, fazer o bem, cumprir lá a missão da encarnação, da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e aí cabe a gente parar de modo a examinar os rumos e seguir aquele que te constitui o objetivo primordial. Para nós espíritas, então, a busca de um sentido existencial é a força inapta impulsionadora do progresso. Trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer, e é particular de cada pessoa. Torna-se de futuro o ideal de grupo, olha que a gente fala do todo, né? Em razão de constituir um interesse coletivo, porém a sua origem se encontra no nível da consciência e do pensamento individuais que elegem o que fazer, como fazer. Consequências espirituais da crença no futuro. Para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece a vida e a dor é muito pior, né? Para aquele que encara a dor sob o prisma da vida espiritual, vê a vida corpórea como um ponto no infinito. Isso está no Evangelho. A crença no Espírito. Então, estamos nós aqui comemorando o aniversário dessa Casa Espírita da Acolhe, ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento das massas, porque faculta-nos em teremos o que seremos um dia, é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Mas antes de agradecer, eu quero... Acabou? Estava gostando? Estava bom? Eu quero dizer para vocês o seguinte, a nossa casa tem trabalho voluntário. Nas segundas-feiras, não é isso, Maria Clara? Cadê Maria Clara? Segunda-feira, se alguém quiser, procura Maria Clara. Ou no Pimentel, se alguém quiser, cadê o Walter? Cadê a Helena? Walter está lá, olha lá. Helena está aqui, ó. Líria está aqui, que ajuda lá no Pimentel. Cris e Érica, que é a diretora que cuida do departamento essencial da Casa Espírita. E a gente tem, na semana que vem, a primeira reunião de leitura de um livro sobre o Mário Barbosa. Aqueles que são espíritas há muito tempo devem ter ouvido falar. Foi um assistente social espírita que criou uma metodologia muito legal de como fazer o trabalho assistencial espírita. E a gente combinou aqui na Casa Espírita de fazer estudo desse livro. Semana que vem, dia 6, a gente vai ter o estudo. Vai ser que horas? 3 horas. 3 às 6, a gente vai fazer um estudo desse livro. Todos estão convidados. E assim, como eu não sou espírito de luz, tenho interesse. Por quê? Porque a gente fez um levantamento dos horários de voluntários no Pimentel e a gente precisa de voluntários no Pimentel. Não é isso, Helena? Não é isso, Walter? Precisamos. Então, todos estão convidados, não é para ir para o Pimentel, não. É para vir no treinamento. O Pimentel é um morro da cidade. Ali no bairro de São Pedro. É um daqueles que vão lá, mas a gente tem um esquema de caronas, vai todo mundo junto, é super seguro, tranquilo, o trabalho, a Casa Espírita nasceu lá há 41 anos atrás, é um trabalho muito legal, e a gente fez um quadro dos horários dos voluntários, e a gente está precisando para que esse trabalho se estruture melhor, que a gente tenha, criança e adolescente que a gente atende lá, que a gente tenha mais voluntários. Então fica aí o convite para a semana que vem às 3 horas. Tem que fazer alguma inscrição, Érica? Não precisa de inscrição, 3 horas aqui na Casa Espírita, é só chegar para estudar o livro do Mário Barbosa. O livro deve ter à venda, se não tiver, é só encomendar. É um livro que estuda isso, de como deve ser o trabalho assistencial espírita
e aquelas manias antigas e coisas erradas que a gente fazia, hoje a gente está parando para rever. Queridos amigos, muito obrigada. Me senti muito honrada com o convite. Já vi, gostou? Eu também gostei muito de você, que você é legal que é você. Ela olhou aqui para mim. Onde que você fazia? Ela fazia no Morro Santa Marta. No Vidigal. Então, agora quem sabe você não vai fazer no Pimentel, né? O Pimentel é aqui, mais perto, e a gente tá. Eu não moro aqui em Teresópolis, eu venho para cá nos fins de semana de vez em quando, 1 ou 2 vezes por mês, e quando eu venho eu vou para lá porque é uma coisa muito legal, e eu fui para lá com 10 anos e foi lá que eu aprendi que nosso país é cheio de injustiças sérias, né? Então devo muito a Pimentel, essa é a minha perspectiva, essa é a minha consciência. Queridos, muito obrigada, que a paz de Jesus esteja conosco, que seja um dia de festa realmente, que a gente possa se abraçar e que a gente possa comemorar a existência desse espaço que nos acolhe tão bem no estudo da doutrina espírita. Aqui, amor? Pode? Então tá bom. Obrigada pela atenção. A gente veio agradecer a palestrante Raquel Crispino e pelos momentos que ela fez a gente refletir. E agora a gente vai ouvir a música Pés ao Monte, cantado por Ricardo Lacerda. Boa noite, gente. É uma honra para mim estar participando dessa comemoração, porque 41 anos não são 41 semanas. A gente tem Eu estou muito orgulhoso de ter pegado esse trabalho pelo meio, né? Pegou no meio do trabalho e já estava tudo acontecendo e foi isso encaixando no trabalho onde é possível e tal, de acordo com possibilidades e com aptidões também. Não adianta a gente querer fazer o que a gente não é capaz. Então, eu fico muito feliz de estamos aqui juntos. Tem espaço para mais gente, tá? Não tá lotado de serviço, não. Estou muito feliz de estar vendo de todo mundo. Como ninguém conhece essa música, né?
Boa noite a todos. Meu nome é Maria Clara. Então, boa noite, meu nome. Faço parte dessa casa. Estou aqui muito emocionada. Eu hoje trabalho num trabalho. É um trabalho lindo. Hoje é só minha. É para uma pessoa que está aqui. Fez parte dessa função dessa casa tão lar. Então, a gente gostaria de chamar a tia Alvarina para receber essa homenagem. Ela merece todas essas palmas, com certeza, por tudo que ela dedicou a cada um de nós, que aqui hoje pode usufruir dessa casa. Então é com muita alegria que vai homenagear. A gente sempre homenageia com flores. Esse ano a gente quis dar um docinho para ela. Eu posso ler? Então aqui está escrito: Alvarina, a linha forte que ajudou a costurar a nossa história. Família Ceceda. Então, assim, de todos, né, os trabalhos que ela fez aqui pela casa, a gente hoje quis homenagear a costurinha, que a gente chama, né, que são os enxovais que ela sempre fez, com a turminha dela. E, né, foi um trabalho assim, muito importante para a nossa casa. E também a gente quis trazer, eu vou mostrar aqui para vocês, as moças das senhoras da Alta de Souza, que são as senhoras que ela assistiu durante muitos anos, fazendo o almoço nas segundas-feiras, que é o trabalho que a Maria Clara acabou de comentar. E a gente queria trazê-las aqui para surpreender. Foi possível, por causa de logística, de chegar aqui à noite, a dificuldade que elas vêm da onde moram para cá. Mas aí a Maria Clara, com muito carinho, pediu que cada uma fizesse um cartão para a tia Alvarina. Então vai ser uma recordação bem especial. É uma satisfação ainda encarnar, já que os nossos companheiros muitos também foram muito chegar vai continuar esse princípio. Muito obrigada. Eu acho que todos devem estar compartilhando do mesmo sentimento que eu, de estar aqui hoje, né? A felicidade de ter ouvido a Raquel falar de um tema assim tão bacana, né? Ela usou uma profundeza que nos toca o coração. E não era o tema dela. Então, né, como ela falou, dia 28 foi o dia do voluntariado e coincidiu, então, da gente também, né, com certeza não podia deixar passar esse dia em branco, que a nossa casa tem 41 anos, né, a fundação do Otto, da Inês, da Alvarina, de todos aqueles que começaram lá atrás. Mas esses 41 anos, eles foram construídos por quem? Por esses voluntários. A nossa casa tem um funcionário só atualmente, que é a pessoa da limpeza. Temos o jardineiro que a gente paga por ele. Todos os outros trabalhos, eles são voluntariados. Então,
a palestra que a gente assiste, o passe que a gente toma, a aguinha que a gente toma. Eu não quero nem falar muito porque eu posso esquecer de algum trabalho. Então, só vou colocar esses. A nossa casa ela é feita de voluntariado. E nós gostaríamos de homenagear cada um. Está aqui hoje, os que não vieram, os que já se foram. Não dá. Então, escolhemos hoje, para representar todos, receber a salva de palmas para todos, a Deise, que também é aniversariante. Então, essa lembrancinha, ela é para a Deise, em nome de todo o nosso agradecimento a cada um voluntário. Agora eu queria falar que, como vocês puderam ver, o passado foi o sorteio das flores. E esse ano, cada família vai poder receber uma. Então, as famílias que quiserem podem doar para as pessoas. Não, peraí. E eu queria agradecer a Malu por ter doado as flores para casa. Uma salva de palmas. Agora a gente vai ter Nasceu um sonho de luz no coração a brilhar. Mãos que plantaram esperança com amor a semear. Fundadores pioneiros, alma forte a trabalhar, construindo uma família onde todos podem amar. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá, onde aprendemos a fraternidade e fé em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração. Hoje somos sementes que florescem no jardim. Estudo, força e união transformam nosso fim. Acolhemos com carinho quem busca a luz e a paz. No abraço do companheirismo, a esperança sempre faz. Com fé renovada, seguinho rumo ao porvir. No amor e na palavra que nos faz prosseguir. Essa missão tão sagrada não pode se apagar. Nosso futuro é certo se juntos vamos caminhar.
a jornada ensinar que é servindo com alegria que aprendemos a amar. Cada lágrima e sorriso nos ajudam a crescer, e no abraço fraterno encontramos nosso viver. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá onde aprendemos a amar. Fraternidade e fé em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração. Gratidão, gratidão, nossa voz a cantar na luz da ceceda, sempre a brilhar. Gratidão, gratidão, com amor sem cessar. Na força do trabalho, seguimos a semear. Agora a gente vai chamar o Marcelo Peregrino para fazer a prece final. Alô? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Seu nome, por favor? Letícia, você? Rony, quem mais? Leonardo? Elisiane. Hoje vocês foram privilegiados com uma reunião muito especial. Infelizmente, nem sempre é assim, mas sempre há esse mesmo espírito de carinho, de caridade, de busca de algo melhor e de valorização das oportunidades de serviço e trabalho. O que vocês viram hoje, guardem no coração e que retornem as outras vezes que for necessário. Mas se também veio apenas aqui hoje, gostou, mas vai continuar a sua caminhada em outro ambiente, que também o faça. Porque para nós espíritas o importante não é que a pessoa se torne espírita, mas que ela se torne uma pessoa de bem. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por tudo o que temos recebido e por tudo mais o que receberemos. Na vida, ninguém é maior do que a sua própria estatura moral. Mas da mesma forma que um corpo cresce pelas atividades que realiza, dos esforços dos seus exercícios físicos, também a alma cresce quando se dedica ao bem. E assim, edificada no bem e no amor, a estatura moral da pessoa aumenta e ela torna-se grande e capaz de realizar as obras para a qual se comprometeu quando então planejou a sua encarnação. Agradeço a todos pelo serviço que todos realizam ao longo desse tempo. Um castelo edificado sobre a rocha forte, ele é resistente para sofrer todas as tempestades,
mas também é forte para aproveitar os dias de sol, de ventura e do florescer. A vida é para ser vivida com a oportunidade única de servir ao bem aonde for possível, e que a cada um de nós possamos nos permitir sempre abraçar o próximo, porque o abraço é a expressão melhor do amor que podemos guardar no coração. São 41 anos de uma existência, de uma instituição, e que desejamos que outros 41 anos se somem a esses. E que no ciclo das encarnações possamos a esta casa retornar, aproveitando a evangelização, aproveitando a mocidade e tendo a chance de, desde cedo, tornar o ideal espírita o ideal de nossas vidas. Que de todos os companheiros de serviço e trabalho, aquele companheiro incansável do dia a dia, e que todos os que vieram somar-se aqui aos serviços da Casa de Deolindo Amorim encontrem a paz, encontrem o conforto, encontrem a alegria, porque um espírita triste é um triste espírita. Tenhamos a alegria da imortalidade em nossos corações e que Deus nos abençoe sempre. Bom, então, para encerrar, né, a gente vai convidar a tia Alvarina, os filhos, Inês e Otto, para a gente cantar o parabéns final. Então, por favor, podem vir até aqui para a gente cantar o parabéns, caso é possível. Antes não sabe. Não sabe. Os mais novos que estão chegando aqui, porque era corpo infinito da minha mãe, que era aí todo mundo tem lilás em um monte de lugar, mas é isso. Só pra a gente quer a tia vem. Vamos lá, parabéns? Parabéns pra você.
sabem amar. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá, onde aprendemos a amar, fraternidade e fé, em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração. Hoje somos sementes que florescem no jardim. Estudo, força e união transformam nosso fim. Acolhemos com carinho quem busca a luz e a paz. No abraço do companheirismo, a esperança sempre faz. Com fé renovada seguimos rumo ao porvir, no amor e na palavra que nos faz prosseguir. Essa missão tão sagrada não pode se apagar. Nosso futuro é certo, se juntos vamos caminhar. Gratidão a ti, Senhor, por tanto caminhar, por essa casa que é lá, onde aprendemos a amar, fraternidade e fé, em cada gesto e ação. Juntos seguimos firmes, guiados pelo coração. Gratidão, gratidão, nossa voz a cantar na luz da sesseta, sempre